Você, sou fã do programa, assisto sempre as polêmicas, maravilhoso. E, bom, na verdade é o contrário, ninguém nasce feminista e ninguém nasce ligado ou obrigado a se prender a qualquer tipo de ideologia, quaisquer que sejam, né? Acabei me tornando uma combatente, uma inimiga do movimento feminista, quando eu passei a sofrer represália das feministas, mesmo sendo mulher, e quando eu percebi que a minha fé como cristã não é compatível com o movimento feminista e também que grande parte dos argumentos usados pelo movimento contemporaneamente são falaciosos. Mas em algumas coisas você concorda? Porque no livro você fala que ali igualdade de gênero. Eu já começo discordando do termo gênero, né? Igualdade de sexo, né? Seria... e depende, como é que você vai tornar iguais os que são desiguais. Nenhum homens e mulheres não são iguais, aliás, nem eu e você que somos mulheres somos iguais. E esse é um dos maiores problemas do movimento feminista. Ele pretende representar todas as mulheres. Os homens, por exemplo, eles não têm um movimento chamado homismo, né? O machismo, por exemplo, ele é jogado aos homens. Como os homens são acusados de serem machistas, eles não têm uma ideologia homista ou coisa do tipo. Até porque os homens são diferentes. Alguns são monarquistas, outros são republicanos, liberais, conservadores, trotskistas, leninistas, de todos os tipos. E por que nós, mulheres, temos que obrigatoriamente se ligar a um movimento ideológico? Isso aconteceu, inclusive, quando eu me elegi. Fui consultada pela Assembleia Legislativa se eu queria fazer parte da bancada feminina, que são 5 mulheres lá em Santa Catarina, 35 homens e 5 mulheres. E eu perguntei se os 35 homens também tinham uma bancada dos homens. Daí a pessoa que me interpelava respondeu, não, claro que não, porque cada homem tem seu partido e suas ideias. Eu falei, pois então... Cada mulher também. Qual o pressuposto que diz que toda mulher tem que ser feminista, que todo negro tem que ser cotista? Não, mas não tem causas comuns Por entre exemplo? as mulheres? Por exemplo, o número de creches no Brasil não é suficiente e isso é uma causa comum a qualquer mulher. Ou não? Se você for analisar ideologicamente, quem defendia as creches, por exemplo, era a Alexandra Kollontai, amiga do Lenin, uma socialista. Hoje, é claro, nós temos que trabalhar, nós precisamos da creche. É uma necessidade, né? Mas veja, não é interesse das mulheres, dos maridos também, das crianças também, né? Mas, de qualquer forma, a Alexandra Kollontai escreveu nos seus livros sobre família e comunismo que as creches eram uma estratégia feminista e marxista para separar crianças das mães e tirar elas o máximo de tempo possível do convívio da família para que a sua identidade pudesse ser massificada em um local público, que é a escola pública. Então veja, se você for falar de uma coisa muito simples, você é a favor ou contra a creche? Bom, dada a necessidade de creches, você tem que ter a creche, senão as crianças vão ficar abandonadas. Então é uma causa comum. Sim, mas ideologicamente... Mas essa não é a bandeira do movimento feminista. É uma das bandeiras. Não, essa é a ideia do meu livro. A ideia do meu livro é mostrar como o feminismo ele monopoliza certas bandeiras como se fossem suas. Por exemplo, combate à violência. Né? O movimento feminista defende as creches. Bom, mas os políticos de inúmeros partidos defendem, pode ser PDT. Não é uma prerrogativa do movimento feminista. Não é só. Mas é que você também considera que as mulheres... Elas se opõem aos homens. As feministas não gostam dos homens. Sim. E o que você diz, então, para as feministas que acham que tem muitos homens que são aliados? Porque o feminismo, ele tem diversas vertentes. Tem o fêmen, sei lá. Uhum. Tem o feminismo negro. Tem o feminismo da mulher trans. Eu acredito que possa até haver uma vertente dentro do feminismo que acha que a mulher trans não pode ser considerada mulher. Não sei, eu acho que tem muitas vertentes. Sim, esse é um argumento usado recorrentemente nos debates sobre feminismo, porque toda vez que você fala sobre um ponto negativo do movimento para uma determinada feminista, ela escapa pela tangente dizendo, isso é feminismo radical, ou eu sou feminista e não penso assim. Para discutir um movimento, você tem que entender que ele precisa ter uma espinha dorsal. É impossível. Como é que eu vou falar sobre um movimento que com cada feminista que eu discuto, ela diz que ela tem um feminismo, ou dizer o meu feminismo não é assim. Bom, o feminismo ele tem sim uma espinha dorsal, que é de acreditar que as mulheres estão sempre, desde sempre, em desvantagem. Né? Então, essa é a espinha dorsal do movimento. E, segundo as escritoras feministas, não sou eu que estou falando, Simone de Beauvoir, Kate Millett, que é uma das mais consagradas, que escreveu Política Sexual, para Kate Millett, o objetivo do movimento feminista é a revolução sexual. Essa conversa que nós ouvimos sempre sobre conquista de direitos civis ou reconhecimento, isso aí é, digamos, uma false flag, é a propaganda do movimento. Inclusive, a própria Judith Butler já disse que o próprio uso do termo mulheres é apenas propagandista. Recentemente, a
A Berenice Bento, num seminário queer de subversão das identidades, inclusive essa palavra subversão está no título do meu livro, ela confessa que não existe mulher. Ela está falando com uma plateia de feminista e ela diz, olha, não existe mulher, nós do feminismo, nós não defendemos mulher, até porque o conceito de mulher é um conceito patriarcal, foi culturalmente construído, é opressor, então nós usamos a mulher como marketing. Me tira uma dúvida, por favor. Como, então, pra mim o feminismo nada mais é do que a busca pela equanimidade de direitos. Como, então, no mundo que acha que o feminismo é nocivo, porque eu também acredito que muita gente acha que o feminismo é algo equivocado, no sentido de que, basicamente, é mulher que deixa o sovaco crescer ou queima sutiã, porque tudo é cercado de estereótipos nesse país. Como se luta pela equanimidade de direitos no mundo sem feminismo? Tá, primeiro a gente teria que discutir sobre a validade dessa igualdade de direitos para desiguais. Por exemplo, você disse que o feminismo luta pela igualdade. Equanimidade. Equanimidade. Cadê a equanimidade, por exemplo, na questão do direito ao voto? O cidadão masculino, o cidadão homem no Brasil, junto com o direito ao voto, ele conquistou também o dever de servir o exército. A mulher, por exemplo, quando ganhou o direito ao voto, não ganhou o dever de servir ao exército. Aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, um exemplo muito bom. As mulheres podem servir ao exército. Mas elas não são obrigadas. Você, por exemplo, se vier passar um concurso, você tem que apresentar um certificado de reservista. Sim, mas a gente também tem que reconhecer que as sufragistas ganharam o direito ao voto muito tempo depois dos homens e um outro tempo, num outro contexto em que a obrigatoriedade já não era mais discutida para elas. Eu entendo que para algumas mulheres seja difícil ser reconhecida como sexo frágil, eu não tô aqui de maneira nenhuma pra discutir o que é ser mulher, até porque não sou. Eu poderia ser enfim. acusada de mansplaining. Então, e não tô aqui pra isso. Eu tô aqui tentando entender mesmo o seu argumento, no sentido de que como, então, se consegue direitos iguais. Você acredita, então, que a mulher tem que ser mais submissa ao homem? Não, isso é a submissão da mulher ou do homem, ela se dá, por exemplo, através do casamento, é uma escolha, é individual, né? Por exemplo, quando você casa, homem e mulher submetem-se um ao outro, é isso que eles estão falando, né? Mas isso é completamente dependente da postura pessoal da pessoa. Mas você está falando, por exemplo, sobre o direito ao voto, o exército. Como é que os americanos... Você fala sobre... as mulheres conquistaram o direito ao voto muito tardiamente. E, na verdade, elas não conquistaram. Porque os homens americanos conquistaram o direito em 10 anos de guerra violenta, sangrenta, perdendo filho, irmão, cunhado, pai, numa guerra contra o rei George da Inglaterra. Foi assim que o homem americano conquistou o voto, arriscando a própria vida e, em contrapartida... A partir do momento em que há uma república norte-americana, esses homens, todo cidadão, passa a servir ao exército. As mulheres, você veja, elas lutaram pelo direito. Como assim? Elas morreram pelo direito? Elas pegarem armas pelo direito ao voto? Como é que foi essa conquista? Mas o contexto social era outro, deputada. Na 1920, na conquista do direito ao voto, ainda existia a guerra. Em 1939 tinha a primeira Tudo guerra bem, mundial. mas se você pode resolver uma questão social sem guerra, não é preferível que você resolva essas coisas no debate, no Sim, diálogo? Eu não consigo menosprezar, pessoalmente, eu não consigo menosprezar o trabalho das sufragistas, de verdade. Porque acho que elas fizeram um grande avanço. E você não acha que os homens, ao terem conquistado o direito ao voto na guerra, não deveriam ter estendido o direito ao voto, ou até mesmo a obrigatoriedade ao exército, às mulheres, então? Por que então as mulheres não ganharam esse direito? Elas não passaram a ser consideradas menores naquela época? Elas poderiam ter se engajado na luta da independência e ter ido pro exército também. Elas não foram. Elas não tinham os mesmos direitos que os homens pra isso na época. Como assim? Não tinha o direito de servir ao As exército? mulheres eram muito mais submissas, elas tinham que obedecer aos homens, elas ficavam confinadas em casa. A gente tá falando de 200, Não, 300 como assim anos atrás. confinadas em casa? Uai, elas estavam Aos deveres do aos lar. deveres do lar, elas tinham que Uma ser lei mães. que as proibia de servir o exército? Não, tipo um costume social Tipo um costume, que na as confinou. Que é... Daí você tem que pensar, depende, né? Numa época em que você não tem tantas profissões tão privilegiadas como a gente tem hoje, em que as profissões eram, no geral, duras ou perigosas, a mulher, na verdade, ela estava sendo poupada do serviço fora do lar e não oprimida por não participar Não, dele. calma, porque às vezes quando a mulher ia trabalhar, e isso é questão de história, isso não é mansplaining, desculpa, e eu vou encerrar isso porque eu acho que eu tô tomando o lugar de fala de outras pessoas aqui. Só pra chegar bem no cerne dessa questão. A gente sabe muito bem que nos anos 50, anos 40, se uma mulher tentasse trabalhar, ela já era mal vista na sociedade, ela já era considerada prostituta, ela não conseguia emprego. Há 200 anos, então, há mais 100 anos, isso era praticamente uma sentença de morte para a mulher. Era ser relegada a ser uma marginal eterna na sociedade. E eu não tô aqui falando isso para dizer que a mulher era um ser menor, porque eu sou muito partidário da equanimidade de direitos. Mesmo reconhecendo que todos somos diferentes. Eu diferente de você e vice-versa. Ninguém tá no mundo para ser igual, mas para ter os mesmos direitos. Nesse caso,
As mulheres não tinham direito a outro trabalho e ficavam confinadas ao lar muito por opressão social, sim. Elas sofreriam muito, elas seriam marginalizadas e seriam obrigadas a fazer trabalhos que não necessariamente quereriam, não? Ou você discorda de mim nisso? Eu acho que você tá trazendo pro debate aqui duas das principais falácias feministas. A primeira que é a da conquista do direito ao voto e a segunda conquista do direito de trabalhar. Já que você falou em história, eu preciso concluir o meu pensamento sobre o direito ao voto. As mulheres, a própria Simone de Beauvoir, que foi citada aqui, ela disse que as mulheres não conseguiram absolutamente nada. Ela escreveu isso em 1960, com a sua agitação simbólica. O que é as manifestações das mulheres com cartazes? Isso é uma agitação simbólica. A Simone declarou: as mulheres não conseguiram nada com sua agitação simbólica. Tudo que conquistaram foi concessão masculina. Então você disse assim, os homens não poderiam ter dado voto? Poderiam, mas aí seria uma concessão. Então você está querendo obrigar um sexo a conceder algo ao outro. E foi isso que realmente aconteceu. Quem apresentou as propostas de direito ao voto da mulher, por exemplo, não foram as feministas, foi um republicano, um deputado, um parlamentar republicano, ou seja, um parlamentar conservador. Em 1920 o voto passou a valer e você veja, as mulheres podiam votar. Não há problema nisso. Não, mas aí você não está dizendo para mim que o movimento feminista conquistou o direito ao voto? A pressão, o movimento quando acontece, não interessa quem é que deu a lei. Se a gente fizer aqui um movimento que é de mulheres e quem assinar a lei foi o Jair Bolsonaro, ele foi aliado. Ele deu ouvidos para uma manifestação. E essa concessão em nenhuma medida é fruto de pressão? Vamos dar um exemplo. Quem lutou muito pelo direito ao voto foi Olímpio de Gouges. Em 1790, na década de 1790, ela foi guilhotinada por Robespierre, que era um estadista esquerdista. Ela lutou pelo direito ao voto, ela morreu. Agora eu pergunto, a morte de Olímpio de Gouges trouxe o direito ao voto? Não, por isso Simone de Beauvoir estava dizendo, a agitação das feministas foi sempre simbólica. A própria Margaret Thatcher, primeira mulher primeira-ministra, ela disse, eu não devo nada ao movimento feminista. Vamos falar de Celina Guimarães, primeira mulher a tirar um título de eleitor na América Latina. Ela foi questionada, existia um movimento sufragista no Brasil na época em que Celina retirou o seu título de eleitor, e ela foi abordada por essas sufragistas para perguntar, você participou do movimento de mulheres, luta das mulheres, independência, feminismo? E ela disse, não. Tudo que eu tenho, inclusive o meu título de eleitor, eu devo exclusivamente ao meu marido. Eu nem queria o título, ele foi lá e pegou e me deu. Essa é a história do primeiro título de eleitor do Brasil. E no caso de trabalhar ali, por exemplo, quando ele fala sobre o direito de trabalhar, primeiro é um problema, porque as mulheres sempre trabalharam. A diferença é que elas não estavam inseridas no mercado de trabalho, que até 1800, 1900 era um mercado de trabalho que consistia em trabalho duro, difícil, longe, perigoso. Então, né? Então, por exemplo, em 1790, faria algum sentido para as mulheres fazer uma passeata pelo direito de trabalhar? Essa é loucura, porque trabalhar era horrível. Você trabalhava para comer. O que aconteceu com a inserção das mulheres? Outro fato histórico que o movimento feminista diz que é responsabilidade dele e não é apenas evolução normal da civilização. Quando começou a Revolução Industrial, depois Primeira Guerra e Segunda Guerra, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho por necessidade. Não é porque foram pra rua marchar, vai criar vaga de emprego para alguém. Por necessidade, sim, mas aí a equiparação salarial, o fato de receberem menos, as condições de trabalho, tudo isso, se você não acorda que depois, é claro que elas foram por necessidade. Sem maridos, como é que elas iam sustentar as suas famílias? É a necessidade. Exato. Agora, depois disso, a situação de trabalho, quanto vai ser remunerado ou não, tudo isso, você acha que não é uma discussão válida entre mulheres que trabalharam? Eu não estou falando do selo feminismo, estou falando da indignação que pode ser gerada por um grupo de mulheres, esquece feminismo, falando assim, mulheres que trabalham em situações diferentes de homens e que ali fazem um manifesto, que seja simbólico, como você está falando. Como a Simone de Beauvoir diz, na verdade. Bom, essa é a questão principal do meu livro. Em todos os fatos históricos, fenômenos históricos e tempos históricos que você for analisar, excetuando o crime, a exceção, por exemplo, o estupro, que é crime, né? É crime. Em condições comuns, genericamente, a mulher está sempre ligeiramente em vantagem, em comparação ao homem. Esse é o exemplo do trabalho, por exemplo. As mulheres não podiam trabalhar. Bom, né? Quando elas não... Depois vamos falar sobre direito. Você mencionou comigo aqui que as mulheres começaram a lutar pela conquista de direitos trabalhistas. Você sabe, os homens trabalham desde sempre. Desde que o mundo existe, os homens trabalham. As mulheres começaram a trabalhar fora de casa depois de 1850, 1900. Primeira Guerra e Segunda Guerra. E olha que engraçado, as mulheres conquistaram os direitos trabalhistas antes dos homens. Então, se você falar de direitos trabalhistas, a mulher também está em ligeira vantagem. Aí você vai dizer, mas
as mulheres recebem, para cada $1, a mulher que o homem recebe, a mulher recebe 70 centavos, né, de dólar. Isso aí é muito questionável. Existem inúmeros... Inclusive é questionável? É claro. Os Cristina são falsos? Os números apresentados no mundo inteiro em relação a isso são falsos? Na verdade, assim, quando você faz uma pesquisa, você pode escolher os dados que você vai mostrar, né? Então, por exemplo, existem feministas que já combatem esse argumento, como a própria Christina Hoff Sommers e também o Jordan Peterson costuma falar muito sobre isso. Você geralmente vai comparar o trabalho dos médicos, aí você fala assim: os médicos ganham mais do que as médicas. Você está no mesmo trabalho, você está ignorando diversos fatores. As mulheres, no geral, por tendências que o feminismo nega, que as mulheres têm, elas têm tendências e preferências, elas acabam escolhendo pediatria, saúde da família, clínica geral, que são áreas que pagam menos. Os homens também, pelas suas tendências, eles escolhem cardiologia, anestesia. E aí isso gera com que uma disparidade salarial que não tem a ver com a questão... não, que tem a ver com a questão de gênero, tem a questão de preferência mesmo. Inclusive o Jordan Peterson, como é que eu faço para as mulheres ascenderem economicamente? Não é fazendo passeata e chorando porque as mulheres ganham menos. Eu faço como o Jordan Peterson faria. Criou um curso, um painel e começou a ensinar as mulheres como é que você compete no mercado de trabalho. Mas não seria um homem ensinando uma mulher, nesse caso? É um especialista, o que né? tem de problema Deputada,